O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Doutor Me Consulta está no ar aqui pelo SBT. Nós estaremos de segunda a sexta, a partir das 10h15 da manhã, trazendo informações para você sobre saúde, bem-estar e prevenção, com quem realmente entende do assunto, que são os nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de doença, compartilhe conosco, que os nossos especialistas da saúde estão de prontidão para esclarecer todas as dúvidas de vocês. E agora, fique com o recado do Doutor Me Consulta. Importante na ativação de proteínas que atuam na coagulação sanguínea e na fixação do cálcio no organismo. A vitamina K é um nutriente lipossolúvel que contribui para a saúde cardiovascular e dos ossos. Eu quero dar as boas-vindas à nossa psicóloga, a doutora Júlia Arnon. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que vem até ganhando bastante destaque nos últimos tempos, que é sobre a intolerância digital, não é isso, doutora? Isso mesmo. É muito importante a gente definir, né, o que é isso, para as pessoas entenderem e conseguirem ir mudando os comportamentos. Inclusive, sobre essa questão de definição, até para os nossos telespectadores ficarem bem mais a par desse tema, o que seria essa intolerância digital, doutora? A intolerância, Kelly, é todo comportamento, é uma falta de disposição, na verdade, em aceitar, em entender e respeitar crenças, comportamentos, valores que muitas vezes são diferentes dos nossos e da maioria das pessoas, né? Então é realmente essa falta de disposição em ter essa aceitação maior do que é considerado diferente. Essa questão da intolerância é um assunto, é um tema que tem ficado cada vez mais em evidência, inclusive esses dias agora, né, doutora? Até os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora devem ter se deparado com a triste notícia de que o filho, né, de uma cantora famosa, que é a cantora Valquíria, se eu não me engano, ela é da banda Magníficos. Isso. Ela perdeu o filho, ou seja, ele acabou tirando a vida dele após o cyberbullying, né, a intolerância da internet, devido a uma dança no TikTok, que possivelmente ele tem achado que as pessoas iam achar engraçado, mas o resultado foi totalmente contrário. E aquela coisa, né? Foi um gatilho, talvez ele já vinha recebendo muitas críticas. Infelizmente ele era um adolescente, só 16 anos, não soube lidar com tantos haters, que chamam, né? Exatamente. E resolveu da pior forma possível. E assim, esse é apenas um dos casos que chega até a gente, que a gente fica sabendo, mas com certeza devem existir aí centenas, milhares de pessoas que passam por essa mesma situação. Com certeza. Como você mesma falou, Kelly, provavelmente foi só a gota d'água num copo que já estava cheio, né? Porque, inclusive, algumas pessoas têm a própria mãe, né? Alegou que ele já vinha apresentando alguns comportamentos disfuncionais e a gente precisa alertar as pessoas que esse tipo de emoção negativa, esse tipo de comentário, os danos que isso podem causar para a vida das pessoas não pode ser minimizado, né? A gente precisa ter responsabilidade, essa é a palavra. Por mais que em alguns momentos exista uma diferença entre liberdade de expressão e a própria intolerância digital. Eu tenho liberdade para falar, né, para opinar sobre aquilo que eu quero, sobre as coisas que eu gosto, enfim. Mas existe um limite, e esse limite ele entra justamente a partir do momento em que a minha opinião sobre a vida das pessoas não afeta a vida delas de uma forma negativa. Ou seja, não faz com que eu queira julgar, criticar a forma como as pessoas escolhem
viver, as crenças, os valores que elas têm. E nesse caso, era um jovem de 16 anos. A gente sabe que essa fase da vida já é muito difícil, né? A gente está passando por um processo de descoberta, é muito difícil lidar com crítica, com frustração. Então, você viver tudo isso numa proporção muito grande, sem também ter esse amparo emocional, é muito complicado. E, infelizmente, no caso dele, fica o exemplo e o alerta pra gente, né? Pra gente ter realmente mais responsabilidade. E, na verdade, não adianta também, não existe mudança de comportamento sem antes a gente se atentar para a proporção que isso pode causar. Não adianta também nós sabermos que não devemos fazer se a gente não estiver se policiando no dia a dia, né? Então, é muito importante as pessoas terem esse nível de consciência. Se cada um fizer a sua parte, se a gente for diminuindo tudo isso no decorrer dos dias, então vai chegar um momento em que não vai ter mais essa proporção tão grande. Doutora, vamos agora para a participação dos nossos telespectadores, né? Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Continuem enviando as suas perguntas, suas dúvidas, temas também como sugestão para os nossos especialistas da saúde. E agora a gente vai conhecer a primeira participante de hoje na tela. Como lidar com esse tipo de agressão? Stephanie, eu sempre gosto de frisar a importância da psicoterapia, né, diante de várias situações da nossa vida. Especialmente nesse caso, por quê? Porque na psicoterapia, através do autoconhecimento, a gente também aprende a separar o que é nosso e o que é do outro. Muitas vezes, esses comentários maldosos da internet, onde as pessoas se escondem através das telas, estão muito mais relacionados a quem essas pessoas são do que a quem está sofrendo esse tipo de ataque. Então, através da psicoterapia, quando você entende os seus limites, quando entende as suas potências, né, no caso, e sabe o que é seu e o que é do outro, a gente consegue separar e esse nível ele fica muito bem estabelecido. Então, eu consigo filtrar as informações que vão me afetar ou não, né? Então, a psicoterapia é essencial para esse processo e eu acredito também que a gente deva se policiar em relação ao tipo de conteúdo que a gente consome, ao tipo de coisa que a gente posta também nas redes sociais, né? Porque como você mesmo falou, Kelly, as pessoas elas têm exposto muito, né, a própria vida. E a gente sabe que muitas vezes isso tem um cunho por trás profissional. Tem gente que ganha dinheiro com isso, que faz um trabalho bacana, que agrega na vida das pessoas. Então a gente precisa entender que existe um limite, como eu falei. A partir do momento em que você consegue delimitar aquilo que diz respeito ao outro e não a você, porque muitas vezes essa opinião ela está muito mais relacionada a quem diz, como eu te falei, e é um ódio gratuito que vem dela. Ela que às vezes não está bem com a autoestima, ela que às vezes está passando por problemas, não sabe lidar com isso e quer projetar nos outros, entendeu? Então eu acredito que a psicoterapia seja o melhor caminho e também aprender a filtrar tudo isso aí através das redes sociais, limitar um pouquinho a nossa imersão, né, nesse sentido. Doutora, eu acho também o que ia deixar talvez a internet um pouco mais leve, sem aquele peso, é que você não ter vergonha do que você é ou do que você queira mostrar, né? Faça o que você tem vontade sem precisar necessariamente da aprovação do outro, porque hoje parece Sim. que a gente tem essa necessidade de ser aprovado por alguém. Então, Exatamente. assim, a partir do momento que você começa a usar a sua rede social de forma mais leve, se você quer fazer dança do TikTok, porque você quer fazer, porque isso combina com você, tem a ver com você, legal. Agora, se você está fazendo aquilo para ganhar likes, né, para ganhar comentários, para tentar pegar a aprovação de alguém, Sim. não é muito legal, né? Principalmente também se você faz querendo, só porque a maioria das pessoas está fazendo, né? Mas não é algo que você se identifique. Exatamente. Porque se for dessa forma, de forma mais leve, tô fazendo porque eu gosto, eu me identifico, você não vai se importar tanto se outra pessoa não gostar. Né? Exatamente. O importante é você estar se sentindo bem, né? Como a gente estava conversando também antes. Nós não temos a obrigação de agradar todo mundo e as pessoas realmente elas não são obrigadas a gostarem de tudo que a gente faz, né, a se identificarem com tudo que a gente gosta, mas existe a questão do respeito e eu preciso estar preparada para entender que algumas pessoas vão discordar, né, mas estando muito segura de quem eu sou, dos meus valores, das minhas crenças, do que eu gosto, do que eu não gosto e do que é meu e o que é das outras pessoas. Exatamente. Olha, doutora, a gente tem mais uma participação. É a Beatriz, ela é do bairro Jardim Floresta, e ela pergunta o seguinte: é possível recorrer judicialmente em casos assim? Sim, porque como a gente já definiu, né, o que é a intolerância digital, que existem muitos comportamentos que, dependendo do quadro, dependendo da intensidade, do grau em que isso aconteceu, eles podem ser tipificados pela própria lei.
como casos de injúria, muitas vezes, difamação, crimes contra a honra. Então, a lei ela é muito abrangente. A gente precisa, primeiro, identificar que tipo de comportamento foi esse, que tipo de intolerância digital está envolvida nesse processo. Mas eu já indico, desde já, as pessoas a sempre quem passar por esse tipo de coisa ou perceber que alguém está passando por isso, é procurar um profissional da área jurídica, para auxiliar, para indicar também, para orientar nesse sentido como a pessoa deve proceder, porque muitas vezes a lei ela tipifica sim muitos desses crimes. Doutora, a gente tem mais uma participação, Gustavo, ele é do bairro Santa Teresa, e ele pergunta, já se sabe alguma razão para as pessoas se sentirem mais confortáveis em ter esse comportamento nas redes sociais? Cada vez mais leis que vão nortear também, para que as pessoas se sintam mais seguras no quesito de quem está sofrendo. Não para que saibam que existem consequências desses comportamentos na vida das pessoas. Então a gente não pode achar que ter esse tipo de comportamento nas redes sociais não produz consequências, porque muitas vezes essas consequências são sofridas por essas pessoas que estão passando por essa situação e você, enquanto a pessoa que está praticando a intolerância digital, também sofre consequências por conta disso. Como foi o caso do rapaz, Imagina, o que a gente vai fazer com essas pessoas agora que fizeram esses comentários maldosos, que influenciaram nesse comportamento que ele teve de tirar a própria vida. E doutora, chega até a ser irônico, Porque essas mesmas pessoas que estão ali se sentindo no direito de julgar quem elas bem entendem, são as mesmas pessoas que depois estão pedindo empatia na internet. Exatamente, a gente precisa ser coerente, com aquilo que a gente faz e com aquilo que a gente espera das pessoas também. Então, como eu mesmo falei, a gente precisa se atentar aos nossos comportamentos, porque esses exemplos que a gente tem todos os dias nas redes sociais servem de reflexão mesmo, para que a gente se policie em relação aos nossos comportamentos e cada vez mais a gente vá também dando exemplos positivos para as pessoas, Que não é legal a gente julgar, não é legal a gente achar que porque estamos nas redes sociais a gente sabe da vida de todo mundo, E se achar no direito de julgar essas pessoas e de opinar sobre o que é certo e o que é errado, porque cada um vive de acordo com aquilo que quer, De acordo com as suas crenças, com os seus valores e com as suas necessidades. Olha, doutora, muito obrigada por todas essas informações. Eu que agradeço. E até o próximo programa. Até. Olha, agora o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas antes, a Clínica Mãe de Deus tem um recado para você. A Clínica Mãe de Deus oferece serviços ao alcance de todos e trabalha para que a sua saúde e a sua satisfação sejam garantidos. Dispomos de planos facilitados para que você e toda a sua família tenham acesso à saúde de qualidade e sem pagar caro por isso. Contamos com diversas especialidades médicas, dentre elas ginecologia, nefrologia, endocrinologia, fisioterapia motora, além da especialidade de fisioterapia respiratória para a recuperação de pacientes com Covid, pós-Covid e doenças respiratórias de modo geral. Trabalhamos com uma equipe de profissionais qualificados e sempre pronta para lhe atender. Funcionamos 24 horas com atendimento médico clínico pronto para lhe atender. Entre em contato e conheça um pouco mais de nossos serviços. Telefone 3224-0325 e 98119-1620. Endereço Avenida Major Williams, 1782, São Francisco.